agradecendo as pessoas que nos assistem pela internet, você que está aqui. Sei que o Senhor vai falar conosco e sei que o Senhor sabe da sua carência, da sua necessidade. E o nosso Pai amoroso que Ele vai trazer, sim, refúgio, restauração. E eu queria que você prestasse muita atenção naquilo que o Senhor vai falar conosco nessa noite. 2 de Samuel, capítulo 6, a partir do versículo 3. Palavra do Senhor, nós vamos ler, depois nós vamos orar, tá? Puseram a arca de Deus num carro novo e o levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia diante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos de pau e de faia, de harpas, de saltérios, de tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Quero repetir o último versículo aqui que nós vamos ler. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Fecha os teus olhos, abra o teu coração. Pai amado, nós nos prostramos diante da tua santa presença. Sabemos que o Senhor Deus, o Deus Todo-Poderoso, está aqui nesse lugar. Senhor, nós anelamos e ansiamos a presença do Senhor, mais da tua presença, mais de ti, mais do teu Santo Espírito. Mas nós te pedimos, Senhor, nos dá a graça de entender o teu coração. Senhor, que o Senhor possa nos guiar às veredas de justiça por amor do teu nome. Eu peço por cada um dos meus irmãos, aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que o Senhor possa ministrar, Senhor, poderosamente a cada vida e cada coração, porque são, sim, preciosos diante dos teus olhos. É em nome do Senhor Jesus Cristo mesmo é que nós oramos. Amém. Você pode se assentar. Eu quero contar algo que eu li num livro. Ele fala sobre... Pastor John Bevere é um homem que tem escrito muitos livros. Ele conta da primeira experiência dele no Brasil. O título do livro é A Fear of the Lord, ou seja, o temor do Senhor. Ele conta que quando ele foi a primeira vez no Brasil, eu creio que meados de anos 80, por aí, não me lembro bem da data, ele disse que foi convidado para pregar numa conferência em Brasília, e ele não conhecia o país. Ele chega ali naquele lugar muito bem recebido e muito animado pelo fato de conhecer o Brasil. Não tinha conhecido, era a primeira vez que ele estava indo ali. E ali ele foi recepcionado por alguns pastores que tinham, sim, preparado aquele ambiente para que ele pudesse, de fato, estar ministrando. Ele disse que foi ao seu hotel, descansou algumas horas e tempo depois foram buscá-lo para que ele pudesse ir àquela conferência. E ele, quando chega, ou estava chegando perto do lugar, ele já podia ouvir o som, as músicas. E ele disse que ficou impressionado pela organização ali, pelos instrumentos, pela qualidade daqueles que cantavam, daqueles que estavam ministrando, algo tudo muito bem organizado. E ele, ao entrar naquele ambiente, quando as pessoas estavam ali adorando, aquele momento de adoração, ele começa a perceber algo. Ele olhava para um lado, olhava para o outro, ele via muitas pessoas conversando, ele via muitas pessoas rindo, muitas pessoas
ali naquele ambiente, vendo aquilo tudo acontecer, e ele diz no seu livro que ele parecia mais que ele estava dentro de um show do que, de fato, dentro de um culto a Deus. E ele começa, no seu espírito, ficar preocupado ali com aquilo tudo que estava acontecendo, e ele pergunta ao Senhor, e o Senhor fala com ele naquele momento. Ele pergunta: o que está acontecendo? Por que eu não estou sentindo a presença do Senhor? E ele fala que o Senhor fala claramente no espírito dele que aquelas pessoas ali tinham perdido o temor do Senhor. E eu, passando por tudo isso, lendo isso, e o Senhor incomodando meu coração por algum tempo já, e eu perguntei ao Senhor: é isso mesmo, Senhor, que o Senhor quer que eu traga a igreja nessa noite? Já que eu sei que a igreja tem começado e passado por algo novo, e nosso coração anela e quer e busca a presença e mais da presença de Deus. Nós queremos isso. Nós precisamos mais da presença de Deus nesse lugar. Nós precisamos mais da presença de Deus na nossa família, na nossa casa. Nós precisamos mais, e eu tenho certeza que você quer mais da presença do Senhor em todo o ambiente que você coloca o teu pé. Pois a presença de Deus é que nos dá força para que nós possamos, de fato, fazer a diferença. É mais da presença de Deus que nos ajuda para que nós possamos, seguir adiante na nossa caminhada. Mas o grande dilema que nós temos, a grande, talvez, dificuldade é como ter mais da presença de Deus, sem que nós venhamos tratar um Deus santo, um Deus poderoso, Criador dos céus e da terra, de qualquer jeito. A Bíblia diz que Ele habita num alto e sublime trono, o Senhor Criador dos céus e da terra, mas Ele também habita com humilde e quebrantado de coração. Parece algo meio paradoxal, né? Como um Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, Ele habita no alto e sublime trono, mas também Ele habita com o quebrantado, com o humilde, com o simples. Então, nós temos que entender que nós precisamos a importância da presença de Deus. Nós precisamos da presença de Deus. E nós temos que entender da importância da presença de Deus. Quando você observa esse texto que nós acabamos de ler, era o tempo de uma profunda unidade em Israel. Davi tinha saído de 7 anos que ele reinou em Hebrom, e agora todas as tribos de Israel descem para que ele pudesse ser agora, rei sobre todo Israel. E eles começam a oferecer ali a Davi muitas coisas, e existia no coração de Davi um desejo, e ele queria trazer a arca de volta, a arca que tinha sido capturada, há muito tempo atrás, já não estava em Israel, e ele queria trazer aquela arca de volta, e Davi decidiu, firmemente trazer a arca de volta, e que a presença do Senhor pudesse estar agora em Jerusalém. E Davi, ele promove, de fato, meios para que isso pudesse acontecer. Quando você lê o texto, um pouco mais na frente, fala que Davi tinha com ele mais ou menos 30.000 pessoas. E ele também tinha ali todos os instrumentos. Ele fez verdadeiramente um grande culto, ele preparou um grande culto. Ele fez algo assim muito suntuoso, algo muito assim grande, para que pudesse vir a arca onde estava. E a gente, quando fala da arca do Senhor, nós estamos falando da presença manifesta de Deus, Davi prepara todas as coisas, instrumentos de música, muita alegria, e ele prepara isso. Ele coloca a arca num carro novo, e a Bíblia diz que ali estava Uzá, e aí o outro, os 2 irmãos, guiando ali aquela arca. Porém, os carros, eles tropeçam. A Bíblia fala e enfatiza 2 vezes que este homem, Abinadab, ele morava num outeiro, ou seja, num lugar alto, e provavelmente a arca estava descendo, e os carros tropeçam, e ali, aquele homem ali, movido pela circunstância, pelo momento, ele segura a arca de Deus. E nós sabemos que ninguém poderia tocar na arca de Deus. Aquele que tocasse a arca de Deus morreria. E foi isso que aconteceu. Uzá toca, segura a arca,
e aquela alegria, aquela festa, aquela celebração, aquilo que estava ali acontecendo naquele momento, com muito entusiasmo, com muita, né, alegria, muita festa, se transformou em luto. Eles viram aquele homem morrer, a Bíblia fala que Davi se entristece, e aquela festa ali agora para. Com certeza a música ali parou, as coisas começaram, né, de uma forma, o ambiente mudou. Por quê? Porque tinha acontecido algo ali, a alegria se converteu em choro. E aí Davi faz essa interrogação no capítulo 9 que nós lemos aqui, ele fala claramente, diante desse cenário, ele fala assim, temeu naquele dia, temeu Davi ao Senhor, e ele faz uma pergunta naquele dia, e disse, como virá a mim a arca do Senhor? Em outras palavras, como virá a mim a presença do Senhor? Nós vivemos numa geração que quer, que deseja mais da presença de Deus. Nós sonhamos com isso, nós jejuamos por isso, nós buscamos a presença por isso, muitos, nem todos. Mas eu tenho certeza que todos querem mais de Deus, todos querem ser bem-sucedidos, todos querem ter uma vida com Deus. Só que nós nos esquecemos muitas vezes que nós servimos um Deus amoroso, um Deus misericordioso, mas ao mesmo tempo um Deus justo, um Deus santo, um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. E nós confundimos muitas vezes o amor de Deus e a justiça do Altíssimo. E nós não entendemos como isso funciona. E nessa disposição, muitas vezes, né, de querer buscar a Deus, e sem entender os princípios daquilo que Deus fala na sua palavra, pouco a pouco vamos perdendo o que nós chamamos de temor do Senhor. E talvez seja aqui o ponto crucial da nossa história e da nossa geração, a perda do temor do Senhor. Andando com Deus de forma, né, descompromissada, andando com Deus sem entender de fato que o mesmo Deus que habita no alto e sublime trono, Ele habita com quebrantado e humilde de coração. Então, eu queria que nós pudéssemos entender que Deus tem uma forma para fazer as coisas. Ele não está confuso, nós não servimos um Deus confuso. Ele sabe como fazer, porque é Deus e é poderoso. E nós, de fato, temos que entender que Deus, o Deus que nós servimos, Ele não vai fazer da forma que nós queremos. Quando você vai lá em Números capítulo 7, versículo 1, nós não vamos ler, eu só vou passar para você. O dia que acabou, né, de levantar Moisés o tabernáculo do Senhor, a Bíblia diz que os 12 príncipes do Senhor, das tribos de Israel, levam para Moisés e oferecem a ele 6 carros cobertos. Para que esses carros? Para que eles pudessem transportar tudo aquilo que era referente ao tabernáculo. Né, eles deram 6 carros, então cada tribo, né, deu um carro, na verdade deu 2 carros, então no total 6 carros e 12 bois. E aí o que acontecia? Os levitas foram, que levavam todas aquelas coisas que estavam concernentes ao tabernáculo. Então, o que acontecia? Os levitas foram subdivididos em 3 grupos. Então, uma turma ali, né, os gersonitas, eles tinham 2 carros, os filhos de Merirá, eles tinham 4 carros, e tinha os filhos de Coate, ou os coatitas, que não tinham carro nenhum. Mas como que é isso? Por quê? Porque eles foram orientados a levar a arca nos ombros. Então, nós podemos imaginar, um grupo tinha 2, outro grupo tinha 4, e o grupo dos coatitas, eles levavam a arca do Senhor no ombro. Eles não poderiam colocar em carro algum, como fez o rei Davi. Interessante, né? Porque eu fico imaginando esses homens levando a arca do Senhor, que, né, significava e apontava para a presença de Deus. Eles tinham que ir juntos, né, que aponta para unidade. A arca, ela tinha que estar sempre em cima das cabeças.
Então eu fico imaginando, né, os levitas ali, os filhos de Coate, levando a arca do Senhor, aponta para a prioridade que nós temos que ter com as coisas de Deus. E exigia esforço, sacrifício e intensidade. Então, para que nós possamos querer e buscar a presença de Deus e receber da parte de Deus, a gente tem que olhar para aquilo que o Senhor já colocou nas Escrituras. Na verdade, lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele fala que essas coisas foram escritas por exemplo, e foram nos dadas para advertência nossa. Nossa de quem? Daqueles que os fins dos tempos são chegados. Para nós, para a igreja. Nós olhamos para a Escritura, nós entendemos o coração de Deus, e nós entendemos que o Deus que nós servimos, ele não está, ele não muda por causa das questões que nós estamos vivendo. Ele não está conectado, vamos dizer assim, com as mudanças culturais que nós estamos. Nosso Deus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. E os princípios de Deus, eles continuam. E quando nós aprendemos a discernir o coração do Senhor, a gente tem, sim, um caminho a seguir. Qual é o caminho que nós temos a seguir? O caminho que o Senhor já pré-estabeleceu para que nós possamos andar sobre ele. A Bíblia diz que temeu Davi o Senhor naquele dia. E ele faz essa pergunta. Agora essa pergunta é para você e para mim nos dias de hoje. Como virá a presença de Deus? Como virá a arca do Senhor até nós? Nós estamos convocando a igreja para orar. Nós estamos, incentivando você a estar jejuando e buscando para que a presença de Deus venha se manifestar no nosso meio. Não somente no nosso meio, não somente no culto, não somente quando nós estamos juntos como igreja, como corpo, mas na sua casa, no seu trabalho, no seu lar, no lugar que você estiver, que você seja, sim, um condutor da presença de Deus, aonde você estiver, porque você tem o Espírito Santo. E a presença de Deus, gente, ela vem de uma forma muito forte, muitas vezes. Mas às vezes a presença do Senhor também se vai. E a gente entra, a gente começa a sentir um vazio, uma ausência da presença de Deus. A gente não consegue mais se emocionar. A gente não consegue mais dar glória a Deus. A gente não consegue mais orar. A gente não consegue mais se quebrantar na presença de Deus. Quando isso começa a acontecer e o nosso coração começa a ficar endurecido, enrijecido, nosso coração começa a ficar disperso, você pode saber, a presença de Deus, ela sempre está conosco, de uma forma, ele é onisciente, onipresente e onipotente, ele sempre estará conosco, mas eu estou falando da presença manifesta de Deus nas nossas vidas. Isso tem que acontecer, nós precisamos disso, como o corpo precisa do pão, nosso espírito precisa mais da presença de Deus. E assim a gente vive, e assim a gente caminha, e assim a gente se alegra no Senhor. Mas a gente não pode pensar que a presença de Deus é algo comum, que é algo banal, que nós podemos sim tratar o Senhor de qualquer forma. Um dos nossos grandes desafios é conciliar a presença de Deus e o temor do Senhor. É um dos grandes desafios que nós temos como igreja. Davi sabia da importância da presença de Deus. E ele faz tudo. A presença de Deus para Davi era inegociável, ao ponto dessa atitude de Davi ser uma das primeiras do seu reinado sobre todo Israel. Ele decidiu firmemente a trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. Ele priorizou isso, Mas a presença do Senhor na nossa vida, como Davi assim se colocou, deve ser cultivada para que o Senhor Deus, o Senhor que nós servimos, o Senhor que está aqui nesse momento, você crê? O Senhor está aqui porque é promessa dele, não é porque eu estou falando, não, pois o Senhor prometeu, ele está aqui no nosso meio, mas nós temos que entender que a presença de Deus no nosso meio, ela pode aumentar, como ela pode diminuir. E o Senhor quer que essa presença seja assim, manifesta na nossa casa, no nosso culto, no nosso trabalho, na nossa família. Mas
nós temos que ter alguns cuidados, né? Quando nós clamamos, quando nós chamamos, quando nós buscamos a presença de Deus. E é desses cuidados que eu quero falar com você nessa noite. Eu queria que você prestasse muita atenção, porque, de fato, nós vemos que a coisa é séria. Uzá aqui, ele não sabia que naquele dia, que ele estava fazendo ali algo aparentemente bom, ele viria a morrer. Então, quais os cuidados que nós temos que ter, né, para que nós possamos, de fato, estar buscando a presença de Deus, e nós estamos assim, querendo, né, que a presença do Senhor possa vir. O que nós devemos fazer? Quais os cuidados que nós devemos ter? Primeira coisa que eu coloquei aqui, que a ignorância mata. Fala com o seu irmão assim, ignorância mata. Irmãos, infelizmente, mas mata, tá? Se você, como nas leis naturais, se você colocar, por exemplo, a eletricidade, se você, sabedor ou não, se você colocar a sua mão ou o seu dedo num lugar que tem uma corrente elétrica passando, com certeza, você vai, aquele que tem conhecimento, aquele que não tem, ele vai ser, né, eletrocutado ali. Independente, se você teve, a Janete estava contando de um tio dela que era muito querido no seu bairro, consertava os eletrodomésticos, ele fazia muita coisa, esse cara que faz tudo, né? Um cara conceituado ali, todo mundo gostava dele. Um dia, ele sabia, mas não prestou muita atenção, ele foi consertar um microwave, e o microwave estava conectado naquele momento. Sabe o que aconteceu? Morreu. Sabedor ou não, tem coisas que se nós colocarmos a mão em coisas que nós não devemos, podemos morrer. Então a ignorância mata, né? A Bíblia diz lá, Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo perece, o meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Quando nós somos ignorantes a respeito de alguma coisa, essa palavra ficou um pouco pejorativa, mas a verdade, ignorância é a falta de conhecimento. Nós precisamos conhecer, porque, né, o conhecimento, ele é libertador. Conhecereis a verdade, e a verdade vos... Então nós precisamos conhecer aquilo que Deus tem para nós. Nós precisamos conhecer os caminhos do Senhor. E nós deveremos perseverar em caminhar nos caminhos do Senhor. Mas quando nós, né, permitimos ser ignorantes a respeito de algumas coisas que o Senhor às vezes já nos ensinou. Na verdade, a ignorância não é porque não chega até nós, mas muitas vezes o nosso coração está endurecido para não entender aquilo que Deus está falando conosco. Assim nos tornamos, às vezes, ignorantes a respeito daquilo que Deus quer fazer na nossa vida. Então, a ignorância, não sabemos, né, exatamente ali o que aconteceu, mas nós temos algumas evidências. O que pode ter acontecido aqui com Uzá. Talvez ele foi ignorante, né, no que o carro de boi deu uma pulada ali, ele foi colocar a mão, não sei, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Mas às vezes somos sim movidos pelas circunstâncias. Às vezes as coisas acontecem na nossa vida e nós queremos resolver as coisas da forma que nos parece bem. E aí acontece o que nós vimos aqui com a vida desse homem. Outra coisa que nós temos que tomar cuidado quando nós clamamos e buscamos a presença de Deus, é porque nós queremos fazer a coisa do nosso jeito, do nosso modo, da nossa maneira. E quem de nós não ouviu essa frase? Deus, Ele conhece o meu coração. Deus sabe que eu quero fazer o melhor. Quem já ouviu, irmão? Será que de uma certa forma até é comum a gente ouvir isso? Deus me conhece, Ele sabe que eu quis fazer, foi o melhor. E aí vamos com essa história. Mas quando nós olhamos as Escrituras, quando nós percebemos como Deus age, gente, Deus deixa uma história para que nós possamos olhar. Para quê, pastor? Para que haja temor no nosso coração. Por quê? Porque às vezes nós queremos que as coisas aconteçam porque nós temos boas intenções. Tem uma palavra que está lá em Provérbios capítulo 6, versículos 8, versículo 6, que diz o seguinte: porque para todo propósito há um tempo e um modo.
para todo o propósito, há um tempo e um modo. E hoje nós vemos a igreja querendo servir Deus da forma que melhor lhe parece aos seus próprios olhos. Mas a palavra do Senhor declara algo diferente. Algo que não é muito, que a gente tem visto aí. E aí, quando nós começamos a olhar as Escrituras, a gente começa a ver exemplos. Que homens que foram chamados pelo Senhor, homens de Deus, homens com um chamado tremendo, que tentaram fazer as coisas do seu próprio jeito. E eu queria dar uns exemplos para você, você vai achar interessante nesses exemplos. Todos são homens de Deus. Todos tinham número 2, tinham boas intenções. Todos fizeram o contrário àquilo que Deus mandou fazer. E eles sofreram consequências graves por causa disso. Primeiro exemplo que eu quero dar é Moisés. Moisés foi chamado para livrar o povo daquela condição de cativeiro que que o povo estava sofrendo. E a Bíblia nos diz que Moisés, ele passa os primeiros 40 anos da sua vida na casa de Faraó, e aí um dia ele vê uma contenda de egípcio e alguns dos hebreus, e ele entra ali antes do tempo, do modo dele, da forma dele, e ele, de fato, ele mata aquele egípcio. Ele tem que sair fugido do Egito, e ele passa 40 anos no deserto, até que Deus possa falar com ele, para que Deus possa orientá-lo outra vez, para que ele possa fazer aquilo que ele tinha que fazer, mas agora do jeito de Deus. Mais tarde, Deus dá uma ordem para ele fazer algo, e ele vai, e ele não faz exatamente como Deus fala, e ele fica fora daquilo que era a terra prometida, que ele guia todo o seu povo, mas ele mesmo não pode entrar. Ele só sobe no alto do monte, ele avista a terra, e ali ele morre. Então, Deus fala com o seu irmão, Deus tem um jeito, e Deus tem um tempo. Abraão, ele queria ter um filho, e Deus tinha uma promessa para ele, mas ao invés de esperar o tempo da promessa e o jeito que Deus tinha estabelecido, ele começa a fazer a coisa da forma que ele achava melhor, o jeito dele, a maneira dele, e ele consegue ter um filho fora da promessa que Deus tinha estabelecido para ele. E nós sabemos o que aconteceu. Hoje nós temos os descendentes desse filho de Abraão, são os muçulmanos. Ele não esperou o tempo de Deus, e ele não quis, naquele momento, entender e fazer do jeito de Deus. Mesmo caso que acontece com Davi, sabia Davi, homem de Deus, e a proposta que ele tem era excelente, ótima, o que era? Que a arca do Senhor pudesse estar dentro de Israel. Só que ele não faz, segundo eu li para vocês, eu falei aqui em Números capítulo 7, ele faz da forma que ele quis. E aí, a gente sabe o que aconteceu, eu li o texto para vocês. E até mesmo o próprio Uzá. Quem que vai falar que a atitude de Uzá não foi uma atitude nobre, de tentar talvez segurar a arca, para que a arca não caísse no chão ali quando os bois tropeçaram. Mas aquele não era o jeito de Deus. Escuta o que o Senhor está falando com você, homem de Deus, mulher de Deus. O Senhor tem um jeito para fazer as coisas. Não é o jeito que nós queremos, não é o jeito que nós pensamos, agora vai além do nosso achismo, naquela forma que nós pensamos que deve ser. A palavra do Senhor está acima das opiniões dos homens, gente. Nós temos que entender isso. É o tempo que Deus nos deu para que nós possamos de fato prostrar à vontade de Deus. Deus tem um jeito e Deus tem um tempo, e a gente tem que fazer é querer isso para a nossa vida. Aí a presença de Deus, na verdade, ela vai inundar o nosso coração e vai ser edificante para nós. Outra coisa que nós temos que ter cuidado aqui de uma forma grande, e a gente aprende muito com a história de Uzá, é o que eu chamo de casualidade. Casual. Uzá, na verdade, era filho de Abinadab. A arca do Senhor, ela foi capturada de Israel pelos filisteus, e a arca do Senhor fica um tempo, praticamente 7 meses, na terra dos filisteus.
Eles colocam a arca do Senhor na frente de Dagon. E ali Dagon, né, quem sabe da história, fala que Dagon ele se prostra diante da arca, ele é cortado no meio ali, ele é, né, completamente arrancado daquela posição dele, a estátua, o rei dos filisteus. E o que acontece? Começa porque a presença de Deus estava ali no meio dos filisteus, algumas coisas acontecem. Por quê? Porque eram ignorantes. E algumas coisas começaram a surgir, alguns tumores naquele povo. E aquele povo fala, nós temos que entregar essa arca, nós não queremos isso aqui. E eles levam a arca, eles colocam a arca num carro, e os bois saem com a arca e ficam ali perto da região já de Israel. Alguns homens acham ali, eles, de uma forma irreverente, eles abrem a arca do Senhor e eles morrem. E essa arca fica 20 anos na casa desse homem, Abinadab. E esses homens que estavam ali hoje, nesse tempo que Davi transporta a arca, eram filhos desse homem. Então, eu imagino que eles estavam bem familiarizados com a arca. Com certeza, talvez, eles cresceram ali vendo a arca. Eles sabiam da importância da arca. Eles conheciam a história da arca. Mas sabe uma coisa? E eu vejo isso muitas vezes nas pessoas que crescem, às vezes dentro da igreja, as pessoas que já têm tempo de crente, pessoas que andam com Deus há muito tempo. A gente, às vezes, começa a ficar muito casual na presença de Deus. A gente acha que Deus é como um homem, que nós podemos fazer da forma que, servi-lo da forma que bem parece aos nossos olhos. E a gente tem um discurso, e esse discurso é mais ou menos assim: Deus entende, Deus sabe. E na verdade Deus entende e Deus sabe, mas Deus não concorda. E aí vamos, levando as coisas como bem parece aos nossos olhos. Isso chama casualidade. E foi o que aconteceu aqui com o nosso companheiro aqui, com esse sujeito aqui, Uzá. Querendo fazer uma coisa boa, né, levando ali, fazendo parte do culto. Né, um cara que estava fazendo ali até um papel ali bem destacado. Mas ele faz aquilo que não poderia fazer. E eu escrevi algo aqui. A casualidade atrai distrações. E perto está da irreverência. Quando nós começamos a entrar na casa do Senhor como se fosse um lugar qualquer, quando nós conversamos, às vezes, gente, tem hora que a irreverência é algo que nós, que somos homens, pecadores, como todo mundo aqui, a gente não gosta. Imagina Deus. Imagina Deus, gente. Na hora do culto, na hora da gente chegar na casa do Senhor, uma vez por semana, uma vez por semana, uns é uma vez por mês, né? Mas às vezes uma vez por semana, é o tempo da gente agora entregar o nosso louvor ao Senhor. É o tempo agora da gente orar ao Senhor, é o tempo agora da gente buscar a presença do Senhor, é o tempo agora da gente crer de fato, porque a palavra do Senhor fala que onde 2 ou mais se reúnem, aí está o Senhor. A gente trata a coisa de uma casualidade, é um absurdo. E aí eu fico muito preocupado, se nós de fato buscarmos e clamarmos, né, e pedimos que a presença do Senhor venha para o nosso meio, se a gente não está fazendo algo contraditório aqui. Porque a presença de Deus, ela deve sim vir, e nós queremos que aconteça isso, mas o temor do Senhor não pode apartar do nosso coração. Porque uma vez que nós perdemos o temor do Senhor, e a presença do Senhor vem, essas coisas foram escritas, por exemplo, estão aqui para advertência nossa, diz o Senhor. Então, casualidade com Deus não coincide, não pode acontecer, gente. E tudo o que nós fazemos para o Senhor, tudo, absolutamente tudo, nosso coração deve estar em primeiro lugar, o que nós chamamos do temor do Senhor. Eu vou cortar uma grama, o temor do Senhor.
Eu vou passar um pano, o temor do Senhor. Eu vou cantar no louvor aqui, o temor do Senhor. Eu vou tocar na bateria, o temor do Senhor. Eu estou, de fato, consciente que a presença do Senhor está nesse lugar. Por isso eu vou andar no temor do Senhor. Ah, pastor, mas isso é Deus, agora nós estamos na nova aliança, e isso não acontece dessa forma, não. Não, quando você tiver a oportunidade, eu queria que você lesse Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Quando havia ali um avivamento, eles estavam entregando as coisas, né, da presença de Deus. E ali tinha um casal que achava que estava todo mundo fazendo, ele deveria fazer também. Mas só que ele estava fazendo da forma que ele achava, do jeito que ele estava pensando que deveria ser, de uma forma casual. Eles entregam um pouco e ali mentem ao Espírito Santo. Sabe o que aconteceu, gente? Eles morrem. Então, tudo isso, gente, tudo isso não está escrito nas Escrituras para encher as páginas. Tem um motivo que está aqui. Por quê? Porque o nosso Deus, Ele nos ama. Ele quer que nós venhamos a buscá-lo da forma correta. Só que essa forma casual de relacionar com Deus vai enfraquecendo a nossa fé e vai esfriando o nosso coração, e nós, quando vemos, nominalmente somos cristãos, mas o nosso parecer, a nossa postura, não difere em nada daqueles que não servem Deus. Temos o mesmo discurso, fazemos as mesmas coisas, temos as mesmas tendências. Gente, nós somos chamados para ser luz do mundo e sal da terra. Se a gente já não está fazendo a diferença, porque nós não estamos sendo luz. Se já não tem gosto quando as pessoas conversam conosco, é porque algo não está dando certo. Ou nós estamos, né, nós não estamos trazendo esse gosto, ou as pessoas não estão querendo sal. A gente tem que ver o que está acontecendo. Então, casualidade na presença de Deus é algo perigoso. Esse homem, Uzá, ele conhecia bastante da arca. Ele já tinha, todo dia talvez ele ia lá ver a arca, porque a arca estava na sua casa. Mas ele vem e coloca a mão naquilo que ele não deveria ter colocado. Isso, gente, isso começou a preocupar o meu coração. Será que tem duas opções? Duas opções. Ou Deus mudou, ou Ele já não age mais da forma que Ele agia, ou a gente está correndo risco. É uma ou outra. Agora, o fato do Senhor Jesus Cristo vir à cruz do Calvário, o fato do Senhor Jesus pagar pelos meus e pelos seus pecados, pelo fato de Ele ter morrido no madeiro, isso não nos dá liberdade para que sejamos casuais na presença de Deus. Isso não nos dá liberdade para que nós venhamos tratar o nosso Deus de qualquer forma. Por quê? Porque Deus não é comum, Deus é santo, gente. E quando nós cremos, quando nossa mente, na nossa forma de pensar, que nós servimos um Deus qualquer, um Deus comum, nós já estamos correndo risco. E eu, sinceramente, não é alegria minha, eu queria de fato trazer uma palavra de ânimo para o seu coração, uma palavra que pudesse fazer você saltar da cadeira e ficar alegre consigo mesmo, mas a palavra que o Senhor colocou no meu coração é essa. Eu quero ser fiel a entregar aquilo que o Senhor colocou no meu coração, e meu desejo, que essa palavra possa vir trazer temor no teu coração, para que você tenha conhecimento claro no seu espírito, que nós não servimos um Deus comum, que Deus não muda. Esse é o Deus do Antigo Testamento. Não existe isso, gente. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus, Ele não muda. O fato do Cristo, do Deus vivo, né, do Deus Emanuel habitar conosco, isso não nos dá o direito de levar a Deus de qualquer jeito. Não nos dá o direito de tratar Deus de qualquer forma. Isso deveria, no nosso coração, trazer temor, trazer alegria. E nós deveríamos sim, né, ser gratos por aquilo que foi feito na cruz do Calvário. Isso é uma ideia minha, tá, irmãos? Está na Bíblia não, isso é eu que penso, eu queria compartilhar com vocês. Eu fico assim analisando as coisas, eu gosto de pensar muito.
eu vejo que quanto mais facilitado se tornam as coisas, menos nós valorizamos. Por que isso, gente? Por que isso? Mas assim nós somos. Se nós tivéssemos de ir ao Calvário, nós não poderíamos. Jesus foi por nós. Ele pagou o preço do pecado que era meu. É meu, gente. Eu que deveria ter morrido naquela cruz. É você que deveria ter morrido. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós. Mas ao invés de entender o sacrifício do Calvário e nos apaixonar por Jesus, nos apaixonar pela igreja, nos apaixonar pela obra, nos apaixonar pelas pessoas, nós muitas vezes viramos as nossas costas ao Senhor e ao nosso chamado. E começamos a viver da forma que melhor parece aos nossos olhos. Então, a ignorância mata. Nós não podemos andar na ignorância, nós precisamos da palavra da verdade para nos libertar. Nós devemos servir a Deus segundo o propósito dEle, tudo tem o seu tempo e o seu propósito e o seu jeito. Nós precisamos deixar de ser casuais na presença de Deus. E para terminar, nós precisamos diminuir aquilo que nós temos feito que desagrada a Deus. E aumentar o temor de Deus no nosso coração. Temor de Deus faz com que nós possamos de fato andar na presença de Deus sem sermos consumidos. Temor de Deus faz com que nós venhamos a nos desviar do mal. Quando nós perdemos o temor do Senhor, nós começamos a pecar de uma forma intencional. Quando nós perdemos o temor do Senhor, nós falamos de autoridade sem nenhuma dificuldade. Quando nós perdemos o temor do Senhor, nós colocamos a mão na arca. Quando nós perdemos o temor do Senhor, nossos passos já andam de qualquer forma, nós já não temos preocupação. Que o Senhor Deus possa gerar em nós o temor do Senhor. Ele conta no livro que ele foi pregar, e ele pregou sobre a questão do temor do Senhor, e no dia seguinte ele estava ali e o pastor veio pregou o contrário. Ele disse o que está lá em João, ele falou sobre o amor e ele confundiu. John Bevere conta no livro que o pastor confundiu um espírito de medo com o temor do Senhor. E é isso que está acontecendo muitas vezes no meio da igreja. Deus, Ele não nos deu o espírito de medo, de covardia, mas Ele nos deu o espírito de amor, né, de moderação, de domínio próprio. Agora, o temor do Senhor não tem nada, absolutamente nada a ver com medo. E a gente tem que entender isso. Nós tememos a Deus, nós não tememos o inimigo das nossas almas. E nós precisamos aumentar a presença de Deus nesse lugar. Você precisa aumentar a presença de Deus no seu coração, na sua vida. Pois a presença de Deus é que começa a trazer a alegria da salvação outra vez. Se você está perdendo a alegria da salvação, eu quero te dizer que a presença de Deus está fraquinha aí. Ela precisa ser aumentada de novo. O Espírito de Deus, ele precisa, porque é Ele que aguça em nós. É Ele que faz essa obra. Isso não é obra de homens, é o Senhor. Quando a gente começa a olhar para muitas coisas, quando nós começamos a nos tornar críticos, quando nós começamos a nos tornar observadores de muitas coisas, com certeza, talvez falta um pouco de temor do Senhor aí e a presença de Deus já não está fluindo mais. O que a gente precisa é conciliar esses dois. Mais da presença de Deus, mas muito mais do temor do Senhor. Para que nós possamos andar em fé, para que possamos vencer os nossos inimigos, para que nós possamos vencer o pecado que tem ferozmente, né, tragado muitos, feito que muitos se desviem da fé, feito que muitos estejam sim fisicamente na igreja, mas o coração longe de Deus.
deixa eu te fazer uma pergunta. Qual a última vez que você chorou na presença de Deus? Qual a última vez que você se quebrantou na presença de Deus? Está acontecendo? Parou? Acontecia antes, já não acontece mais? Quando você entra na presença aqui, no átrio, aqui nesse lugar que nós chamamos templo, né? Isso faz a diferença na sua vida? Ou isso já não faz a diferença mais? Está aqui fora, está aqui dentro, está lá fora, não faz a diferença nenhuma. É a mesma coisa. Servir a Deus e não servir a Deus para você já não faz diferença mais. O conselho que vem da parte do Senhor tem o poder de mudar aquilo que você quer fazer? A palavra que você escuta no domingo, ela exerce influência nas suas decisões diárias? Ou não? É você que responde. Mas segundo as suas respostas, você sabe claramente se você está desfrutando da presença de Deus e se o temor do Senhor tem aumentado ou diminuído na sua vida. Deus, o nosso Deus que nós servimos, Ele nos ama, igreja. Por isso que Ele cuida de nós. A palavra que Ele traz para nós não é palavra de juízo, mas é palavra de conserto. Não é palavra de morte, é palavra de vida. Para quê? Para que nós possamos mudar a nossa forma de ser, nossa forma de ver, nossa forma de agir, para que possamos de fato nos arrepender diante da presença do Senhor. Nós precisamos do arrependimento.